Então, o que eu vou contar hoje para vocês? A gente tem essa mandala astrológica aqui, que ela é uma pizza de 12 pedaços. Cada pedacinho desse traz uma ideia, traz uma história, uma qualidade. E nessas 12 partes aqui estão resumidas toda a história do ser humano. Tudo que a gente precisa aprender, tudo que a gente precisa manifestar de forma harmoniosa para a gente atingir a maestria. O mestre é aquele que adquiriu maestria em todos esses setores aqui. Por isso que eu trabalho com astrologia kármica, que leva em consideração a reencarnação, porque eu acho que uma encarnação só para aprender e desenvolver tudo isso daqui é impossível. Então, na astrologia kármica, a gente vê uma pessoa que ficou presa só numa parte aqui, na outra vida, ela vem com as energias para outra parte, para poder equilibrar, de repente vai para outra parte aqui, e assim a gente vai fazendo a nossa caminhada. Cada pedaço desse, como vocês podem notar, são 6 polaridades, são 6 eixos. Cada eixo desse traz uma grande lição. Então são 6 grandes lições. Quais são essas 6 grandes lições? É isso que nós vamos ver nessa aulinha de hoje, certo? Então a gente começa a contar a partir desse pedaço aqui, olha. Tá vendo? Aqui é como se fosse a linha do horizonte. Nessa linha do horizonte, o signo que estava ascendendo no horizonte, a constelação que estava ascendendo no horizonte na hora que a gente nasceu, é o nosso ascendente, nosso signo ascendente. O que é o nosso signo ascendente? Nosso signo ascendente mostra nossas qualidades do nosso corpo, as qualidades, a nossa consciência do eu, o filtro que a gente usa para lidar com o mundo, a nossa imagem, como as pessoas nos veem. Então, a primeira casa traz a ideia do eu, a consciência do eu. Sabe aquele momento na história lá, da pré-história, que o homem caiu a ficha, ele falou, eu sou uma pessoa, eu existo. Acho que teve esse momento na história, que a primeira vez que caiu a ficha na pessoa, que ela falou, eu existo, eu sou um ser que existe. Então, essa ideia da individualidade, essa é a ideia da primeira casa. Então, aqui, no mapa astral da pessoa, de cada um de nós, a gente vai ver como que é a nossa autoestima, quais são as características do nosso corpo físico, como as pessoas nos veem. Esse momento aqui é o momento do nosso nascimento. Os planetas que estão aqui, na hora que a gente nasceu, próximos aqui, vão mostrar quais foram a situação que a gente nasceu, se a gente teve um parto difícil, ou se a gente foi uma criança esperada, se teve facilidade, enfim. A gente vê uma série de coisas aqui nesse momento do ascendente, em relação ao nosso nascimento. E em relação ao nosso eu, ao nosso corpo físico, a nossa consciência do eu, aqui é a primeira casa. A primeira casa, ela tem correlação com o signo de Áries. Então, primeira casa, Áries. Não quer dizer que no mapa toda a primeira casa vai estar em Áries, né? Cada um aqui tem um ascendente, não é verdade? Mas elas têm uma correlação. Na hora de interpretar o mapa, o astrólogo vai fazer todas essas correlações na interpretação, entendeu? Então, o signo de Áries, ele traz essa característica de ser o primeiro, essa ideia do impulso inicial, de tudo que começa. Tudo tem um princípio, certo? O nascimento, a hora que a semente brota, a hora que a gente vai começar um projeto, a gente tem que tomar iniciativa. Então, essa ideia da iniciativa, da ação, de ir fazer, não ficar esperando o outro, de desbravar. Áries é o grande desbravador, conquistador. Ele mete as caras mesmo, vai e faz.
Grande característica de Áries é essa, iniciativa. Não espera ninguém, vai fazer. E então tem essa coisa essa energia da impulsividade. E aí a gente vê que cada qualidade dessa, ela traz uma distorção, ela traz uma via negativa. Bom, o planeta que rege a primeira casa e rege Áries é o planeta Marte. Marte, na mitologia, era o deus da guerra, não era na mitologia grega? Então, é essa força do guerreiro, essa iniciativa, essa vitalidade, essa fagulha inicial. Qual que é a via negativa disso? É a impaciência, a intolerância, é a agressividade, não pensar no outro, vai lá e faz, passa por cima dos outros, não tem a paciência de esperar a sua vez, ansiedade, entendeu? Então, por isso que é legal a gente conhecer também, porque aí a gente começa a cultivar as qualidades, ao invés, né, que as qualidades são os antídotos para essa via negativa. Então, essa ideia aqui, essa primeira casa, traz essa ideia da força do guerreiro, da pessoa que vai lá e faz, da ação, da iniciativa, certo? Então, olha, vou ler aqui um resuminho para vocês. Esqueci de dizer também que cada parte dessa tem correlação com uma parte do corpo. Isso ajuda muito a gente a compreender as doenças. A astrologia ajuda muito na medicina na hora de dar o diagnóstico e de descobrir o verdadeiro significado da doença. Porque, por exemplo, Áries tem correlação com a cabeça. Né? Até aquela imagem do carneiro com chifre que vai e dá a cabeçada para arrebentar as coisas. Né? É bem essa ideia. Então, olha só, a casa 1 é o si mesmo, o self, a personalidade. É o corpo físico, a aparência. Como a pessoa é vista pelos demais. Tem analogia com o signo de Áries. Planeta regente, Marte. Então pega a cabeça, os centros motores e os glóbulos vermelhos também, as hemácias. Frase-chave: eu sou. A via positiva: coragem, autoridade, dinamismo, sinceridade, vitalidade, espontaneidade, determinação, iniciativa, competição, energia. Na via negativa, a covardia, o autoritarismo, a agitação, a grosseria. Sabe aquela pessoa que fala as coisas, não pensa para falar? Sabe aquela sinceridade bombástica? Que não tem diplomacia nenhuma, impulsividade, impaciência, rivalidade, raiva. Certo? Bom, aí a casa 2, essa aqui é a casa 1, a casa 2, depois que a gente adquiriu a consciência do eu, e naquele momento lá da pré-história que o homem caçava e tinha aquela vida nômade, teve um momento que ele decidiu deixar de ser nômade e se fixar num lugar. E aí ele começou a construir os seus instrumentos de trabalho para a lavoura, começou a plantar, começou a cuidar do gado, né? Começou a cuidar ali da sua vidinha, sossegar, cuidar das suas coisas. Então, a casa 2, ela traz essa ideia de construir, de ter, de se fixar, de manter, de preservar. A casa 2, ela trata de todos os assuntos ligados aos valores da nossa vida. Qual é a nossa capacidade de ganhar dinheiro? Qual é o valor que a gente dá para o nosso trabalho? Qual é o nosso senso de valores de uma maneira geral? Para que a gente dá valor? A gente dá valor para um último modelo do carro na garagem ou para uma coisa maior? Então, a casa 2 é a casa da grana. Como ela lida com os bens, valores de uma maneira geral. Tá? Então, no mapa, a gente vai ver se a pessoa tem dificuldade de ganhar dinheiro, se ela traz de outras vidas um karma com dinheiro, se ela tem facilidade, se ela tem facilidade para ganhar, mas também gasta com facilidade. Tudo isso
a gente vê aqui, nesse setor do mapa. E essa casa, ela tem correlação com o signo de Touro. Né? Então, assim, na via positiva seria a abundância. Na via negativa, o materialismo. Porque nessa casa, a grande lição dessa casa é a gente se ancorar aqui na 3D e viver aqui na 3D, materializar as coisas, né? É esse chakra básico aqui que nos liga no chão e nos faz ganhar o nosso sustento, entendeu? Então, trazer aqui para a matéria as coisas, realizar, construir, materializar, certo? O planeta regente é Vênus. Vênus traz muito essa ideia da beleza, também da abundância, do prazer, do bem-estar. E a parte que pega no corpo é essa parte aqui da garganta, do pescoço, da nuca, a laringe, faringe, tireoide, né? E que é a parte do corpo que a gente retém a comida, né? Para a gente viver, a gente tem que comer, não é verdade? Então, tudo isso, toda essa ideia é a ideia da casa 2. E Touro traz essas características. Touro é um signo que sempre dá um jeito de ganhar o dinheirinho dele. É um signo de pessoas que são trabalhadoras, mas também, por ser um signo muito da matéria, ele é muito sensorial, então ele gosta de conforto, ele gosta de uma comidinha boa, ele gosta de perfume, muito sensorial. Touro trabalha, mas depois ele gosta de usufruir o conforto. E ele tem essa característica de preservar, de construir, é um signo de terra. Eu estou esquecendo de falar dos elementos, né? Áries é aqui, a primeira casa é fogo, Áries, a segunda casa é terra. Então, terra é estabilidade, é praticidade. Qual que é a via negativa disso? Por ter essa ideia de construir e de preservar, a via negativa é ser resistente às mudanças. Ter essa coisa da teimosia, de ser cabeça dura. Né? Touro é muito essa coisa de devagar e sempre. Ele vai e a ideia da continuidade. Né? Então, assim, Áries vai lá e conquista. Né? Depois ele sai, vai conquistar outro lugar e deixa o taurino tomando conta. E então o touro precisa... tem que ficar esperto, porque tem essa ideia da resistência a mudanças. E tem essa ideia, também tem a via negativa de ser muito materialista. Tem muito taurino que acumula bens, fica rico, milionário, mas é a via negativa. Né? A abundância distorcida. Né? Então, olha, resuminho da casa 2. Casa 2, a ideia é o alicerçamento, o ter. Todos os tipos de valores da pessoa, morais, espirituais, filosóficos, materiais. Os dons, os talentos. Como se ganha e como se gasta o dinheiro. A situação financeira. Tem analogia com o signo de Touro, planeta regente Vênus. Aí essa parte do corpo, pescoço, garganta, laringe, faringe, nuca, tireoide. Frase-chave, eu tenho. Via positiva, praticidade, senso estético, gratidão, negócios, valorização pessoal, preservação, produtividade, busca do prazer, conforto e o amor prazeroso. Na via negativa, a ganância, a lentidão, a preguiça, a resistência às mudanças, os ciúmes, a gula, a avidez, a possessividade. Certo? Então, agora nós vamos para a casa 3. Terceiro capítulo. Depois que a gente tem
Então, ali a nossa lavoura, a nossa agricultura que a gente está plantando, a gente tem as galinhas que estão botando os ovos. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar com os vizinhos, não é? Vai negociar. Ah, eu tenho aqui uma dúzia de ovos. Ah, eu tenho aqui um filhotinho de porco. Ah, vamos trocar. Então, na terceira casa, é a integração. A integração, os negócios, a nossa capacidade de se comunicar, de se expressar, de negociar. A nossa mente prática, a nossa capacidade de resolver os assuntos práticos do dia a dia. Então, aqui na terceira casa, a gente vê tudo que é ligado a isso, também ligado à educação, o estudo básico, a educação, a escola, as pessoas próximas, os irmãos, os vizinhos, a capacidade da pessoa de se entrosar mesmo, né? Se integrar, se entrosar. Então, a comunicação, né? O planeta regente aqui é Mercúrio. Como que era o Mercúrio? Não era o Deus que tinha asinhas nos pés e era um mensageiro? Então, é essa a ideia da flexibilidade, da adaptabilidade, da rapidez de pensamento, de se comunicar, de se expressar suas ideias, de resolver, de se deslocar, ir nos lugares. Essa terceira casa, ela tem correlação com o signo de Gêmeos, tá? E o elemento é o ar. Então, os geminianos, eles têm isso. Eles têm a jovialidade, eles têm adaptabilidade, eles são curiosos, gostam de conhecer um pouquinho de cada assunto, falam sobre tudo, são falantes, são comunicativos. É o grande signo da comunicação, da área da comunicação, jornalismo, publicidade, marketing, né? Relações públicas, enfim, comércio, negócios, né? Vendedor, enfim. Tem toda essa ideia mesmo da comunicação. São os grandes mensageiros. Qual que é a via negativa? A via negativa é porque são curiosos e porque cada hora se interessa por uma coisa, não sossega. Então, cada hora está fazendo uma coisa, 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não se aprofunda em nenhum assunto, fica sempre no superficial, no raso. E também, como essas coisas não terminam, sabe? Fala demais, peca por falar demais. Aí, às vezes, Mercúrio também era o deus dos ladrões lá na Grécia. Então, essa coisa do malandro que quer negociar, quer levar vantagem, sabe? A coisa da fraude, da falcatrua. Isso tem a ver. Também são signos, são muito mentais, então não se ligam muito emocionalmente com as pessoas. São muito racionais. Entendeu? Então, essa é a via negativa. E olha que interessante, Gêmeos, a parte do corpo que pega, são essas partes de 2 aqui. Ombros, pulmão, os braços, as mãos, tudo que a gente tem de 2 aqui. Gêmeos tem muita habilidade manual, habilidade intelectual e manual. Então, vamos aqui para o nosso resuminho. Ó. Casa 3 é a nossa integração, é a nossa comunicação falada e escrita, o pensamento, a mente concreta, o aprendizado básico, as pequenas viagens, os irmãos, primos, vizinhos, todos os tipos de papéis, documentos, tudo aquilo que comunica. Tem analogia com Gêmeos, planeta regente Mercúrio, braços, mãos, pulmões, sistema nervoso central, ombros, clavícula. Frase-chave, eu penso. Via positiva, juventude, comunicação, versatilidade, dualidade, adaptabilidade, sociabilidade, fraternidade, facilidade de se relacionar e habilidade manual e mental. Via negativa,
superficialidade, falsidade, insensibilidade, acaba ficando racional demais, né? Duplicidade, mentiras, prolixidade, inconsequência, fraudes e plágios. Bom, casa 4. A casa 4, depois então que a gente está ali plantando as nossas coisas, colhendo, cuidando da nossa fazendinha, e aí a gente troca com os vizinhos, né? Começa a se integrar. O que a gente vai cuidar aqui? Da nossa casa, da nossa vida emocional, da família, de construir o nosso ninho, nosso lar. Então a casa 4 é a casa do nosso mundo emocional, da emoção. As relações familiares. No mapa, a gente vê como foi a infância da pessoa, como que é o emocional dela, se ela tem o emocional travado, se é uma pessoa chorona, se ela não chora, se ela tem dificuldade de expressar as emoções, né? Se ela teve uma infância difícil. A gente vê tudo isso aqui na casa 4. Como que é o corpo emocional da pessoa, que não deixa de ser a nossa casa energética, não é? Enfim, e a nossa relação com a casa mesmo, quando a gente vai lá para se reabastecer lá na nossa casa, né? E a gente vai ficar com as pessoas queridas que são mais próximas, certo? A 4ª casa, ela tem correlação com o signo de Câncer. O planeta regente é a Lua. E é um primeiro signo de água. Né? E a Lua rege muitas nossas emoções mesmo. Rege mais ainda os cancerianos. E os cancerianos trazem muito essa característica de acolher, de cuidar, de proteger, de nutrir. Gosta de fazer uma comidinha. São as grandes mãezonas, sabe? Os cancerianos. Gostam da história, muito ligadas à história, ao passado. Muito ligada, a Lua é muito ligada à memória. Né? Aquele apego emocional aos objetos, às coisas. Câncer gosta de antiquário, da história das coisas. Câncer é muito também assim, esse sentimento de ser patriota, de pertencer a um lugar, sabe? De gostar da terrinha, do lugar que veio, da onde nasceu, né? Você está rindo, você é canceriana, né? E geralmente os cancerianos têm a cara mais redonda por causa da Lua. A Lua, né, tem essa característica. E os cancerianos, então, eles vê uma coisa interessante que eu não falei até agora. O signo onde a gente tem o Sol é o signo onde a gente veio aprender as qualidades daquele signo nessa vida. Tá? Então, o Sol indica um caminho futuro. Então, aonde a gente tem o Sol, a gente precisa desenvolver as qualidades daquele signo conscientemente, para equilibrar o nosso karma do passado. Tem gente que fala, mas eu sou canceriano, mas eu não tenho nenhuma qualidade, nenhuma característica do meu signo. É porque você veio aprender a ser aquele signo, para equilibrar seu karma. Entendeu? Enfim, o que pega no corpo? Pega essa parte daqui, olha, do colo, da mama, e, né, que é onde a gente dá colo mesmo, né? E estômago, que a gente digere as emoções também no estômago, né? Gente que tem muito problema emocional tem problema no estômago, por exemplo. E qual que é a via negativa? Você vê que todos têm a sua via positiva e a via negativa. Câncer acaba ficando muito fechado em casa, só, sabe? Acaba criando uma concha, fica fechado dentro da concha e não vai para o mundo. Tem medo do mundo, acaba desenvolvendo não desenvolve muito o seu lado empresário, o seu lado empreendedor.
são pessoas que, de repente, porque são muito sensíveis, muito intuitivas, acabam se ferindo emocionalmente e aí criam uma casca de proteção, assim, sabe? Para se proteger. Sabe aquela imagem do caranguejo que põe a sua carinha para fora, vai lá, pega comida e volta, correndo? Né? Tanto que o caranguejo é um dos símbolos desse signo, né? Então, tem todo esse lado, sabe? De ficar com medo. Tem medo da falta, medo que um dia vai faltar, e fica acumulando também comida em casa, fazendo uma despensa, sabe? E fica também acumulando tralha, cheio de apego emocional às coisas. Tem gente, mas tem gente que é assim, não tem? Então, olha, vamos aqui, resuminho da casa 4. Sentimento, lar, família, ancestralidade, mãe, passado, pátria, o solo em que se está firmado, as bases psicológicas, os imóveis e toda a vida emocional da pessoa. Tem analogia com o signo de Câncer, planeta regente a Lua, pega essa parte do corpo, o estômago, pega o sistema linfático também, os seios, o diafragma e as meninges. A meninge é uma camada que protege o cérebro. Frase-chave: eu sinto. Via positiva: instinto maternal, patriotismo, sensibilidade, intuição, acolhimento, emoção, hereditariedade, proteção. Via negativa: chantagens, medos, lamúrias, inconstância, aprisionamento ao passado. Sabe essa chantagem emocional, aquelas mães italianas? Meu filho, não faz isso não, eu te mato, eu morro. Não é? Superproteção, dependência e cobrança afetiva, desequilíbrio emocional. Bom, casa 5. A casa 5, depois que a gente faz tudo isso aqui, que a gente está trabalhando, e a gente tem a família, e aí a gente está trocando, se negocia e tal. Aí o que é aqui? Aqui a gente vai se divertir. Aqui é a casa do lazer, da criatividade. Aqui foi quando o homem começou a criar, começou a pintar aqueles desenhos, sabe? Começou a criar mesmo. E toda a vida do... Então, aqui, a quinta casa é a casa do criar. E toda essa ideia do lazer, da diversão e do criar por prazer, né? E também a ideia do amor, de criar por amor. A grande máxima dessa casa, que tem analogia, que o planeta regente é o Sol e tem analogia com o Leão, o grande ideal é trabalhar o cardíaco, expandir o coração e criar por amor, né? É o caminho do coração, né? Minha amiga leonina, né? E então, aqui a quinta casa a gente vê como que a pessoa lida com a sua criatividade, né? Quais os projetos que ela cria na vida. Tem a ver com os filhos, que são as nossas criações máximas. A quinta casa. E toda a vida do lazer da pessoa, de esportes, de diversão, de festas, de namoro. É a casa do namoro, sabe? A casa das coisas gostosas da vida. Também dos jogos, das loterias, do bingo. Sabe aquela velhinha viciada no bingo? É a via negativa. E é um signo de fogo também, aqui, essa é uma casa de fogo. Certo? Então, o coração. Qual que é o grande lance aqui? É a nobreza de caráter, a capacidade de liderança. É fazer o seu sol brilhar mesmo. Né? Então, os leoninos, eles gostam de chegar, gostam de chamar atenção, gostam de contribuir com alguma coisa, de falar, gostam de... aquela música do Gilberto Gil, realce, quanto mais purpurina, melhor. É um signo de alegria, de prazer de viver, são signos alegres, são signos de pessoas exuberantes.
Tem muita gente de leonino também nesse mundo do entretenimento, da televisão, apresentadores, sabe? Atores. E qual que é a via negativa? A via negativa é a vaidade, a presunção. Se acham o rei da cocada preta. Sabe as pessoas que têm o rei na barriga? Né? Quem tem karma com casa 5, geralmente foi nobre em outras vidas. E exerceu mal, né, a história. Acabou ficando, traz esse karma de achar que sabe, que é melhor que os outros, entendeu? E então, olha, o resuminho da casa 5. Casa 5 é a criatividade. Gente, todo mundo tem uma capacidade criativa ilimitada. Quem fala que não é criativo é porque não cultiva a sua criatividade. Então, aqui no mapa a gente vai ver quais os bloqueios que a pessoa traz. Se ela cultiva, se ela não cultiva, ou se ela tem potencial, se ela, enfim, se ela tem trava, se tem facilidade. Entendeu? A casa 5 também é uma expressão, o brilho pessoal, o romance, os amores, o namoro, o prazer, o lazer, a alegria de viver. Os filhos, as especulações financeiras, jogos e loterias. A analogia com o signo de Leão, planeta regente é o Sol. E a parte do corpo é o coração e também a espinha dorsal. Tá? Frase-chave, eu crio. Via positiva, autoestima, autoridade da via positiva, né? A liderança, aquela liderança que contagia, contagiante. Capacidade de amar, namoros, o lazer, a vocação, a figura do pai, do professor, do ator, a nobreza de caráter, o prazer de viver. Na via negativa, a vaidade, o autoritarismo, exibicionismo, infidelidade afetiva, muito namorador, demais, ataques de ira, já viram o leonino bravo? Prepotência, egocentrismo, narcisismo, orgulho e bon vivant. Aquela pessoa que fala, eu vim nessa vida a passeio. Tem gente que é assim, não tem? Casa 6. Bom, a casa 6, depois que a gente faz tudo isso aqui, né? Aqui a gente tem que aprender a formatar os nossos projetos, a trazer os projetos que a gente cria aqui, a gente tem que formatar e trazer para a prática aqui na casa 6. Então a casa 6 é a casa do estar aqui agora a serviço. Serviço. Tem analogia com o planeta Mercúrio. Mas aí é um Mercúrio que não é tanto aéreo quanto o Mercúrio de Gêmeos. É um Mercúrio que o conhecimento tem que ter uma utilidade prática, uma função prática. A casa 6 é quando a gente começa a lidar com as nossas limitações do dia a dia. As limitações do corpo, a saúde, a alimentação, né? A nossa rotina, os horários, a nossa disciplina, a nossa capacidade de organizar as coisas, de ter critério, de ter discernimento. É a casa do discernimento, de ver o que serve, ver o que não serve. Isso tem utilidade e isso não tem. Entendeu? Eu correlaciono com um momento na humanidade que começaram a se formar as cidades, que inventaram a escrita, começaram a formatar as coisas, entendeu? Então, a casa 6 traz essa ideia, sabe, de serviço, de estar aqui agora a serviço. O nosso senso de utilidade, de querer ser útil, tá? Tem correlação com o signo de Virgem. Então, o virginiano traz muito essa coisa de trabalhar, ser útil, ser metódico, organizado, de ser querer fazer as coisas, de querer servir. Qual que é a via negativa? A via negativa
Que a pessoa acaba ficando metódica demais, né? E crítica demais. E trabalha, vira workaholic, não se permite prazer, não se permite descansar. Tem gente que trabalha demais e acaba detonando a saúde por causa do trabalho, não é? Então essa coisa da rotina mesmo, do dia a dia, de organizar, sabe? Virgem é o signo da solteirice também, porque não consegue viver com o outro, porque critica demais, sabe? Tem muito virginiano solteiro aí. E tem também pessoas que acabam ficando também muito céticas, porque são muito práticas e muito no aqui e agora, e muito terra, sabe? Aí cai no ceticismo. Então, resuminho. Estar aqui agora, saúde, casa 6. Estar aqui agora. Doenças, os hábitos, a rotina, o trabalho, serviços prestados. É a casa da prestação de serviços, a casa 6. Ambiente de trabalho, os deveres, tá? Analogia com Virgem, planeta regente é Mercúrio. E olha que interessante, qual a parte do corpo físico que pega? A parte do digestivo aqui, do intestino, que serve e o que não serve. Pâncreas, duodeno, tá? Frase-chave, eu discrimino, mas não no sentido de discrimino, de preconceito. Eu seleciono, tá? É critério, tá? Via positiva, aprimoramento, padrão de qualidade, sentido de utilidade, prestação de serviços, saúde, sistemas e métodos, perspicácia, organização e amor maduro. Via negativa, a culpa do prazer, trabalho compulsivo, as manias generalizadas, a crítica impiedosa, as preocupações, sentimentos de exploração, acha que está sendo explorado no trabalho, frieza e ceticismo. Aí, agora, começa a ficar interessante, a gente começa a fazer a ponte aqui, né? Se aqui é eu, o que vai ser aqui? O outro. Então, essa aqui é a casa das parcerias, do casamento. Aqui, a gente vai esse eixo é o eixo do relacionamento, como a gente se relaciona. Então, aqui entra toda essa coisa da ponderação, da gentileza, da diplomacia, de pensar no outro, de ser conciliador, de pesar na balança. Qual que é o signo? O signo é Libra. Qual que é a imagem de Libra? É a balança, não é? Então aqui, olha, a gente vai se aprender a se relacionar, a não ser tão impulsivo e egoísta de passar por cima dos outros, mas também não ser tão condescendente e deixar os outros passarem por cima da gente, né? Porque Libra quer tanto harmonia que acaba sendo condescendente demais e, né? E também não ser viver à custa do outro, sabe? Casamento de conveniência, que a pessoa casa para ficar de muleta do outro, assim, usando o outro como bengala, como muleta, sabe? Dependente do outro. Pessoa que casa e fica. Tinha uma peça da Zezé Polessa que estava em cartaz assim: não sou feliz, mas sou casado, mas tenho marido. Essa é a via negativa da casa 7. Tá? Pega rins. Quem tem muito problema de relacionamento tem problema nos rins. Casa 7. Planeta regente é Vênus e é um signo de ar. Então, olha aqui o resuminho da casa 7. O outro, o mundo externo, o cônjuge, o sócio, as parcerias e os contratos. No mapa a gente vê os planetas que tem aqui, são as qualidades que a gente vai buscar no outro. Relacionamentos de modo geral, casamento, divórcios e inimigos, que não deixa de ser uma parceria, né, na via negativa. Analogia com o signo de Libra, planeta regente Vênus, rins, aparelho urinário, glândulas suprarrenais, centro de gravidade do corpo. Frase-chave, eu me relaciono. Via positiva, etiquetas sociais, sociabilidade, sentido estético, diplomacia, a gentileza, o respeito, o companheirismo, a justiça, a elegância.
são as nossas habilidades sociais. Via negativa, bajulação, indecisão, casamentos de aparência, vaidade excessiva, separações e guerras conjugais, mau gosto, imagem social desfocada, injustiças. Bom, a casa 8, que é a casa 7, né? A casa 8, quando a gente começa a se relacionar e casar, a gente vai confrontar as nossas sombras com o outro, né? E aí, a casa 8, então, é a casa da transformação, do soltar. Ó, a casa 2 é a casa do ter. A casa 8 é a casa do soltar. O que a gente precisa manter e preservar na nossa vida e o que a gente precisa soltar e transformar. Então, aí a gente tem, para a gente saber o que a gente precisa transformar, o que a gente tem que fazer? Investigar, olhar para as nossas sombras, ver o que precisa ser mudado. A gente precisa ter essa capacidade de perspicácia, de investigação, né? De saber, de ir lá ver o que está por trás das coisas. Então a casa 8 também é a casa do oculto, do ocultismo. Quem tem muito planeta na casa 8 adora estudar o ocultismo, são os bruxinhos. E também são pessoas que têm essa capacidade, sabe, de olhar e dar o diagnóstico, e ir no X da questão, sabe? São pessoas também que são grandes cirurgiãs, de abrir, ver o que tem lá dentro mesmo. Tem analogia com o signo de Escorpião. O planeta regente é o Plutão. Plutão, ele era o deus do Hades, do subterrâneo. Então, essa coisa mesmo de ir lá embaixo, ver o que está acontecendo, ir lá no fundo e voltar com o creme de Perséfone, com a solução, né? Então, a casa das transformações, da morte. Enfim. Vamos aqui. Olha que interessante, que parte do corpo que pega. O sistema excretor e os órgãos sexuais. Então, aqui é onde a gente retém, aqui a gente se solta, né? Então, esse eixo é o grande eixo também, assim, da gente perceber a impermanência da vida, de trabalhar o desapego para o que precisa desapegar, trabalhar o perdão, o Ho'oponopono, tudo aqui casa 8. Mudar, soltar, desapegar, deixar para trás. Entendeu? Qual que é a via negativa? Os escorpianos não têm eles são signos de água e têm essa dificuldade. A grande lição do escorpiano é aprender a perdoar. Eles têm dificuldade de perdoar. São pessoas vingativas. Têm essa tendência, sabe? São grandes estrategistas. Então, a via negativa de escorpião é aquele vilão que fica arquitetando, sabe? Manipulando as tramóias, que fala, a vingança é um prato que se come frio. Né? Os grandes... O elemento é água. É água. Então, são signos muito passionais, intensos, profundos, que vão lá no fundo na questão. Tem essa capacidade de concentração, sabe? De ir no X da questão. Essa é a via positiva. Então, olha, casa 8 é o desprendimento. A morte, os assuntos ligados à morte. A regeneração e o renascimento. A sombra, os valores do outro. Aqui são os nossos valores, aqui são os valores do outro. Como a gente lida com os valores dos outros. As heranças, o ocultismo, as cirurgias, o sexo também. E a qualidade do sono, que não deixa de ser a nossa morte do dia a dia, o sono, né? E tem analogia com Escorpião, planeta regente Plutão, os órgãos reprodutivos e de excreção, e a frase-chave, eu me transformo. Via positiva, magnetismo, misticismo, amor, paixão, generosidade, poder da fé, liderança, perspicácia, desprendimento, estratégias, negócios associativos, rancor, vingança, agressividade, manipulação, ciúme, abuso da fé, o maquiavelismo, obsessão material, as aberrações sexuais, crueldade. Casa 9. A casa 9
Casa 9. Gente, a casa 9, depois que a gente faz tudo isso aqui, que a gente transformou, que precisa transformar, casou, divorciou e trabalhou, aqui a gente vai expandir, vai viajar, aqui a gente vai olhar para as outras culturas, vai conhecer as religiões, as filosofias. Aqui era a época, aquela época, eu relaciono com aquela época das grandes navegações, dos descobrimentos da América, sabe? Aqui é a época da Idade Média, né? Do ocultismo, né? Da Idade Negra, das trevas, tal. Aqui já não, aqui é a Renascença. Então aqui é a casa das aventuras, da expansão e da integração com o mundo espiritual também. Tem correlação com o Sagitário, né? O planeta regente é Júpiter. Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar. Ele é o grandão, o gigante. Então essa ideia da expansão, de se aventurar, de conhecer os assuntos filosóficos, os estudos superiores. Olha, aqui é a casa da mente, a mente prática e o estudo básico. Aqui é a mente abstrata e os estudos superiores. Esse eixo é o eixo do conhecimento. Você não ficar tanto só na fofoca do dia a dia, mas também não ficar só na filosofia, né? Tem que saber lidar com os assuntos práticos também. Então, o eixo do conhecimento é esse aqui. E Sagitário, ele traz essa qualidade. E são pessoas entusiastas, otimistas, gostam de se aventurar, gostam de viajar, conhecer outras culturas, né? São os antropológicos, né? Antropologia, gostam de... qual que é a via negativa? Pecam pelo excesso. Meu amor, eu comecei atrasado, eu vou atrasar um pouquinho também. Tá? É que você está me desconcentrando. Ó, então, aqui, ó, casa 9. Vamos para o resumo lá da casa 9. Integração com o espírito. Aspirações e idealismos. Fé, religiosidade, sacerdotes, o mestre, juiz, cerimônias, leis, mente abstrata, estudo superior, faculdades, pós-graduações, mestrados, concursos e vestibulares, grandes viagens, viagens ao exterior, ligações com o estrangeiro. O que pega no corpo? Essa parte das coxas aqui, que leva a gente para longe, né? A perna, as coxas, o nervo ciático, o fígado. Porque qual que é a via negativa aqui? É querer tudo muito, muito, muito e pecar pelo excesso. Excesso de otimismo, excesso de confiança. Acha que está tudo bem, que nunca nada de ruim vai acontecer. Então é aquela pessoa que, por exemplo, quer escalar a montanha, mas não faz o curso e não leva o equipamento. Acha que está tudo bem, que está tudo certo. Ou aquela pessoa que come demais, bebe demais e acha que nunca vai acontecer nada. Aí pega o quê? Pega o fígado, né? E são pessoas também que acham que sabe tudo. Então acaba caindo no fanatismo, acaba caindo nas pessoas que são os donos da verdade. E aqueles religiosos que acham que a minha religião é a melhor, sabe? Essa é a via negativa. Então tem analogia com Sagitário, planeta regente Júpiter, coxas, quadris, fêmur, região sacrolombar, fígado. Frase-chave, eu aspiro. Via positiva, jovialidade, otimismo, espírito esportivo, pai patriarca, espírito gregário, entusiasmo, religiosidade, gosto por viagem, sabedoria e idealismo. Via negativa, exageros, vaidade, moralismo, fanatismo religioso, deboche, acha que é melhor, sabe? Pseudo-generosidade, viajantes compulsivos, gula, são os falsos gurus. Então, aqui, os planetas que tem aqui na casa 9, a gente vai ver como que a pessoa lida com tudo isso, se ela tem que expandir, viajar, se ela vai casar com estrangeiro, se ela vai morar fora do país, tudo aqui na casa 9, tudo é assunto de casa 9. Bom, olha agora, aqui a casa 10 é o ponto mais alto da mandala, não é?
Então a casa 10 é o sucesso. Aqui é o poder. Sabe aquela imagem da cabra que escalou a montanha, chegou lá no alto? É essa imagem. A pessoa que vai galgar o mundo profissional, estabelece metas, e vai e atinge o sucesso. Para atingir o sucesso, o que a gente precisa ter? Profissionalismo, a gente tem que desenvolver competência, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter seriedade, tem que passar uma imagem de credibilidade para as pessoas, tem que desenvolver o nosso lado empreendedor. Então, olha aqui. Aqui a gente fica em casa e cuida da família, e aqui a gente vai para o mundo desenvolver a vida profissional. Essa é a casa do profissional. Então, a polaridade aqui. Tem gente que fica muito em casa e tem gente que fica só no trabalho. Como que você equilibra a sua vida emocional e familiar com a sua vida do trabalho? E como que você exerce um cargo de chefia sem ser tirano, sem ser aquele chefe frio que não perdoa? Né? Chefe não tem essa fama de ser carrasco. Aquele filme, O Diabo Veste Prada, vocês assistiram? A Meryl Streep, ela é a casa 10 total ali, sucesso, status, fama, chefia, e a vida emocional familiar dela era 0. Então, ela tem analogia com Capricórnio. O planeta regente é Saturno, e é um signo de terra. Então, os capricornianos prezam muito isso, sabe? O profissional, o trabalho, a competência, a seriedade, a sobriedade. São pessoas que têm essa capacidade de estabelecer uma meta e ir, perseverar, pensar longe, estabelecer metas de longo prazo. Qual que é a via negativa? São pessoas frias, acaba ficando também pessimista, frustrada, porque estabelece metas tão altas que não consegue e aí se frustra. São pessoas também muito... junto com o escorpião com Capricórnio, nossa, são estrategistas natos, assim, os dois. Para ganhar a guerra, você põe o Capricórnio e o escorpião para tomar conta. De general e o abaixo do general, né? E o que pega no corpo? Os ossos, a estrutura, o que nos dá a estrutura. Os ossos do corpo, as articulações. E pessoas que são muito rígidas, inflexíveis, acabam ficando, né, tendo problema de artrose, de artrite, né? Então, olha, o resuminho da casa 10. Poder, metas, direcionamento de vida, profissão, status, abrangência social, autorizada, exercida, figuras de autoridade, patrão, a imagem que os outros têm da pessoa, mas mais no sentido de status. O ponto mais alto que se pode alcançar na vida. Realizações. Analogia com Capricórnio, planeta regente Saturno, ossos, joelhos, pele, unhas, cabelos, vesícula biliar. Frase-chave, eu me projeto. Via positiva, honestidade, reconhecimento, responsabilidade, maturidade, bom humor, sentido do tempo de limites, priorização, elegância e profissionalismo. Na via negativa, frieza, depressão, limitações, avareza, ambição, pessimismo, cobranças, bajulações, frustrações. Certo? Eu relaciono aqui esse período, o período daquele racionalismo, lá, o iluminismo, que o homem ficou racional demais, né? Já aqui, na casa 11, a gente vai para a Revolução Industrial. A gente vai para Aquário. A casa 11 é a casa das redes, dos grupos, da nossa capacidade de trabalhar em grupo e de divulgar e de circular. Tudo que a gente cria aqui na casa 5, a gente divulga e circula na casa 11. Então, é a casa do divulgar, do doar. É a casa dos projetos humanitários, das ONGs, das grandes empresas, dos trabalhos em grupo.
Aqui no mapa da pessoa a gente vai ver se ela tem dificuldade de lidar com o grupo, com os amigos, se ela precisa aprender a doar para o mundo tudo que ela traz, não guardar só para ela as coisas, e doar para o mundo. Então a gente não está indo para a era de Aquário, essa consciência de rede, de que somos todos um, somos todos interligados. A consciência ecológica. O que o homem precisa aprender a fazer agora? A parar de viver na competição e viver na colaboração. Aqui é a casa da colaboração. É cada um com seu talento único, mas trabalhando para o sucesso do grupo, sucesso do trabalho em equipe, né? O que um líder faz? Ele valoriza a qualidade de cada um, mas cada um colaborando para o sucesso do todo. Então, essa é a grande ideia aqui da Casa 11, que tem a ver com Aquário. Planeta regente é Urano, né? E é um signo de ar. E o Urano e o signo de Aquário traz essa ideia da revolução, do novo, de olhar para frente e ver as soluções, e trazer as soluções. Então, é um signo de pessoas muito inventivas, criativas, originais, ousadas, que trazem mesmo o signo dos inventores, sabe? E dos revolucionários também. Qual que é a via negativa? São os rebeldes, rebeldezinhos da estrela, que são do contra, que se revoltam, né? A via positiva é ser um revolucionário, a via negativa é ser rebelde. São aqueles excêntricos que chocam as pessoas, que não querem saber, não se vinculam a nada, né? Por ser um signo que preza muito a liberdade e a independência, acabam não se ligando com ninguém também, sabe? São ar, os signos de ar são muito mentais. Então tem essa dificuldade de se ligar emocionalmente. Qual que é o grande ideal aqui da Era de Aquário? Liberdade, igualdade, fraternidade, que era o ideal da Revolução Francesa, que até hoje a gente não conseguiu, né? Mas aí a via negativa é isso, é não se ligar com ninguém, não querer nada com nada, de ser do contra, sabe? Essa coisa do adolescente que vai contra tudo, entendeu? Os adolescentes trazem muito essa energia de querer mudar o mundo. É a corresponsabilidade. A colaboração, né? Enfim, deixa eu só ver o resuminho que a gente vai para o último capítulo da novela. Ó, Casa 11, doar, a capacidade de ter e fazer amigos. Os grupos, os clubes, grêmios, projetos para o futuro. Idealismo e altruísmo, fraternidade, vida social, os interesses humanitários, filhos adotivos, analogia com Aquário, planeta regente Urano. E aí pega essa parte do corpo, dos tornozelos, que é o segundo coração do corpo, que bombeia para cima. E também é o sistema circulatório. Ó, aqui o leão é o sol, é o coração. Aqui que a gente divulga é o sistema circulatório. E a frase-chave, eu participo. Via positiva, liberdade, esperança, criatividade, originalidade, humanitarismo, solidariedade, amor amigo, ajudas e proteções, a independência. Via negativa, contestação, agressividade, rebeldia, nervosismo, inimizade, autoritarismo, insubmissão, excentricidade e independência. Mas o radicalismo, né? Via negativa. Bom, aí a casa 12, né? Na casa 12, lembra que aqui a gente adquiriu a consciência do eu, do ego, a nossa individualidade? Aqui na casa 12, a gente vai dissolver o ego. É a casa da dissolução do ego, a casa da transcendência, dos assuntos transcendentais e espirituais. Aqui é a casa do Dharma, da bem-aventurança, da nossa ligação com o mundo espiritual. Aqui também é ligação com o mundo espiritual, mas é mais para a praia da filosofia. Tá? Aqui já é a dissolução do ego mesmo, é a transcendência. É aquela imagem do monge que está meditando ali e está conectado com tudo, e dissolver o ego.
Então aqui, ó, e olha que interessante, na astrologia antiga, essa era chamada casa do karma. Só que agora a gente vai chamar de casa do Dharma. Por quê? A pessoa que não cultiva a espiritualidade e a expansão da consciência, o que vai acontecer com ela? Ela vai para um asilo, ela vai para a prisão, ela vai para o hospício, ela fica louca, ela fica doente. Então aqui é a casa do karma, né? No mapa astral, a gente vê muito como era a vida, o karma que a pessoa traz aqui nessa casa. E todos esses assuntos, esse chakra ligado aqui com o mundo espiritual. Então, as grandes obras de arte inspiradas, as grandes inspirações, todos os assuntos transcendentais mesmo. O planeta regente é Netuno, e o signo é Peixes. Então, Peixes, o signo de Peixes, ele traz os ideais mais nobres que o ser humano busca, que é a compaixão, né? Essa capacidade de dissolver o ego e se colocar no lugar do outro, e sentir o sentimento do outro. O amor devocional, a empatia, o sacrifício, a doação, mas assim, a doação por amor, né? Os piscianos também são grandes artistas. As obras de arte inspiradas mesmo, sabe? Aquela música que já vem pronta, canalizada, as obras canalizadas. É esse chakra mesmo, essa ligação com o espiritual. Então, olha que interessante. Aqui a casa 6 é a casa do serviço e do estar aqui agora. Aqui é a casa de ligação com o mundo espiritual. Então, esse eixo aqui é o eixo da missão, do serviço, da grande missão, do estar aqui agora a serviço, conectado com o mundo espiritual, com a espiritualidade. Consciente da sua missão, consciente do que está fazendo aqui. Só que a via negativa aqui, qual que é? É não ter a praticidade. Então, os piscianos, na via negativa, são aqueles loucos artistas, poetas, que não conseguem ganhar dinheiro, sabe? Os esquizofrênicos que vão parar no hospício. Esquizofrenia não deixa de ser uma mediunidade também, né? Mal conduzida, né? E as pessoas que vivem no mundo da lua, fanáticos, que viajam na maionese, viajam de Helmas Airlines, fica o tempo todo. Então, essa é a via negativa. O que tem que ter? Tem que ter toda essa inspiração, essa conexão, mas tem que ter a utilidade prática no dia a dia, o serviço, a caridade, né? O que pega no corpo físico? Os pés e o sistema imunológico. Você viu que foi descendo, começou pela cabeça e chegou nos pés. Né? Então, só para concluir aqui, casa 12 é a casa da bem-aventurança, ou bem-aventurança ou karma. Inimigos ocultos, o subconsciente, as prisões, os hospitais, os asilos, as instituições de caridade, conventos, lugares de isolamento. Isolamento e solidão também são os momentos que a gente precisa se isolar para refletir, tá? Pessoas que têm karma aqui são pessoas que são muito isoladas, karma de isolamento, sabe? Os medos e as preocupações, o mundo astral, o misticismo, a ligação com o mundo espiritual, a dissolução e o aprendizado a nível emocional profundo. Analogia com peixes, planeta regente Netuno, pés, glândulas linfáticas, sistema imunológico. Frase-chave, eu me isolo. Via positiva, eu me isolo, mas eu me conecto, né? Empatia, compaixão, charme, sedução, vocação, humildade, amor devocional, espiritualidade e inspiração. Via negativa, as desilusões, as sabotagens, os vícios, ciúmes, síndrome de vítima, solidão, dependência afetiva e sacrifícios. Então, só para resumir, vocês entenderam qual que é a grande lição de cada eixo? Esse eixo é o eixo dos relacionamentos, da nossa capacidade de se relacionar. Esse eixo é o eixo do mundo material, de relação aqui do ter e o soltar. Aqui é o eixo do conhecimento. Esse é o eixo do mundo emocional e mundo profissional. Aqui é o eixo das nossas criações e as nossas
projetos para o mundo. Aqui é o eixo da missão. É isso. Muito obrigado, gente.